Então, no verso 20, vamos continuar, Mateus 7, ó. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Vamos lá, versículo de número 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Isso aqui é o principal versículo. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Eita glória! Quanta gente chama Deus de Senhor, eita, macumbeiro, feiticeiro, crente mentiroso, falso profeta, Jeová meu Deus, Ele é o meu Senhor, e está prostituindo, se prostituindo, falando que Deus não mandou falar. Assim diz o Senhor quando Deus não fala, colocando o nome de Deus onde Deus não está. Ele vai tocar. O que ele fez com os profetas do passado, que falaram em nome dele quando ele não andava a falar? Muitos deles foram mortos por Deus. Deus contou. Na hora que a pessoa está enganando de repente, às vezes Deus pode ferir a pessoa, ela cai morta na hora, mas pode não acontecer. Normalmente não acontece assim não. Deus dá um tempo. Deus dá um tempo. Deus é bom, né? Deus dá um tempo para a pessoa. Aí naquele tempo, a pessoa acha que a obra é dela, toma conta ao fulano. Só que hoje, irmãos, eu louvo a Deus porque só fica sem saber quem quer. Graças a Deus por isso. Se a pessoa, ela tiver bom senso, se esforçar, ela vai obter a verdade de Deus. Para ela cultuar a Deus e servir a Deus da melhor maneira. Para não ser enganado. Para não ser enganado a pessoa, né? Então fazer isso é algo de Deus. Então, quem que vai entrar no reino de Deus? Ou no reino dos céus? Aquele que faz a vontade, ele disse, de meu Pai que está nos céus. E qual que é a vontade do nosso Pai que está nos céus? O Pai de Cristo, nosso Pai, todos nós. Palavra. A palavra de Deus é a vontade de Deus que está nos céus para nós aqui na terra. Está na palavra. A palavra vem de quem? Eu falei agora, vem do Senhor. Né? Então, aqui Jesus dá a dica. Ele revela algo profundo. Ó, só vai entrar no reino dos céus, no reino do Pai, quem faz a vontade dele, quem é obediente, quem não é orgulhoso, quem não quer ser mais do que é, quem não quer passar adiante. Não é verdade? Então esse vai morar com Deus. Naquele dia, irmão, de acordo com essa... Olha só esse versículo, vamos lá. 22. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Eita, meu Deus do céu. Ó, olha como Jesus foi preciso. Ele foi logo na classe que é usada por Deus poderosamente. Expulsão de demônios, milagres e profecias. Ele pegou a classe, vamos dizer assim, mais vista, né? Isso, que atrai mais. Então ele diz, naquele dia muitos me dirão, em Teu nome expelimos demônios, em Teu nome profetizamos, em Teu nome fizemos milagres, maravilhas. Eles fizeram por quê? Porque o nome do Senhor é poder. Aqui está mais uma revelação para nós. Você vê as pessoas expulsando demônio, ou se você vê a pessoa expulsando demônio, profetizar, é evidência que ela é uma pessoa de Deus? Não. Jesus deixou isso claro. Você vê que o texto é bem claro. Ele é bem claro. Eu fico pensando as pessoas de hoje em dia. Eu fico pensando as pessoas de hoje em dia que ficam andando atrás de profeta A, profeta B, profeta C. Até hoje, uma mensagem dessa, ó. Quanto tempo? Na época de Cristo que ela foi ministrada. E as pessoas até hoje ficam correndo. Não somente no meio evangélico, mas no geral de todas as religiões. Por quê? Aí está falando, quem tem Deus, né? Senhor, Senhor, Xarão. Eu vi um vídeo do padre, ele
estavam falando, Maria, Deus mãe, Deus título a ela. E a igreja, assim, e como eles são muito idosos, o povo católico, quem já foi católico, sabe? Sim. Católico mesmo. Devocionais mesmo. A devoção, aquela coisa toda. Eles são toda heresia por não conhecer a palavra. Então, muitas pessoas vão ser condenadas por não conhecer a palavra. E aí não é nem. Na verdade. E aí entra a questão, como a irmã disse ali, o não conhecer, eu vou acrescentar o que está dentro do que ela falou. Por elas não Quererem conhecer. O Gelson Deus na mãe, música. Deus Sabe? Porque Deus, ele leva a verdade a todo mundo. Deus não é injusto. Ele revela, ele fala o coração. E aí não tem esse negócio de saber mais ou menos, porque a verdade de Deus, ela chega a revelação para a pessoa entender. Agora, se ela vai receber, aí é com ela. Né? Quantos desses homens foram repreendidos? E já morreram? E outros continuam sendo até hoje, mas não mudam. Por quê? É muito dinheiro, é coisa grande, né? Tem muita coisa no meio. Não, irmão, nós não podemos fazer isso não, senão a igreja vai fechar. Você é doido? Nosso povo é acostumado com isso aí. Aí acha a base do livro. Exatamente. Não, ainda vai para a Bíblia. Tem pessoa que ainda vai para a Bíblia para distorcer, para dar base à sua mentira. Então Deus não é Deus de multidão. Não é questão dele ser Deus de pouca gente ou de muita gente. Deus é Deus do coração obediente. Essa é a questão. Naquele dia nós vou assim dizer, né? Nós vamos ver pessoas dizendo: Senhor, eu fiz muitos milagres em teu nome. E aí a mensagem vai ser que Jesus disse aqui: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Pessoas perversas. Se você for lá, se você puder ter um tempinho, vai dar para fechar o tempo. Segundo aos Coríntios 11, ajuda-nos também a fortalecer mais ainda esse trecho. Segundo aos Coríntios 11, você conhece esse trecho que eu vou falar? Os falsos profetas. A partir do verso 13 somente até o 15. Paulo falando sobre o engano para os coríntios, né? Ele disse assim, porque os tais são falsos apóstolos. Falando de falsos apóstolos, falando de falsos profetas, falsos apóstolos, está no contexto. Obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Então o engano eles vêm em nome de Cristo, mas são do calmo. Isso aí, 10 capítulos. 10 capítulos. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em quê? Em anjo de luz. Então o diabo, ele penetra no meio da religião para enganar. Ele tem que se passar por Deus para ser aceito. Versículo último, 15, não é muito, pois os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, o cidadão aparece, ele trabalha, ele ministra como uma pessoa de Deus, sendo, como o irmão diz, do cão, sendo Satanás. Então, irmãos, o engano é assim que é o engano. A pessoa, ela age, ninguém vai te enganar nesse sentido que eu estou falando, religioso. Fora do meio não, porque fora do meio são outros enganos, certo? Agora aqui está falando do engano do meio religioso que acontece no meio. Então Paulo, ele tinha uma grande preocupação para com a igreja de Corinto, para que eles não fossem enganados pelos falsos apóstolos. Isso é antigo. É lógico, a gente não vai ficar com a síndrome, né,
de que todo mundo é falso, todo crente é falso, porque tem pessoa que está assim também. Aí já é diabo também. Mas tem que ter um equilíbrio, equilíbrio, não irmos além do que está escrito. Paulo diz isso também. Vamos ficar com a palavra nos é suficiente, nos revela a verdade e nos ensina para que nós não erremos. Essa é a questão. Então, muitas pessoas hoje também, às vezes, veem Deus usar uma pessoa e dizem que é o diabo. Isso aí também é um pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir uma obra de Deus a Satanás. Isso não pode acontecer. Então, o que eu digo para a igreja aqui é que a igreja não vai errar se ela ficar com a palavra e com o Espírito Santo. Não vai errar. Não tem como errar. É impossível. É lógico, isso não quer dizer que a gente vai ser perfeito em tudo, não vai cometer um errozinho, não é isso. Isso aí é outra questão. O erro ele é humano. E nós somos espirituais, mas também ainda humanos. Vamos errar. Ele que é humano. Exatamente. Agora, nós estamos falando aqui de erros propositais, intencionais. Esse tipo de erro, não. Cristão não tem verdadeiro. Só vou falar uma coisinha, só coisa rápida, coisa ligeira. Porque de fato, essas pessoas que assim se intitulam como os servos da justiça de Deus e as que enganam o povo de Deus, elas de fato estão implantadas no meio do povo de Deus. Ora, como que elas conseguem persuadir pessoas? Elas deixam um espaço da mente delas ser maquinado por Satanás. Exato. Satanás, mesmo que Cristo já o destruiu e vai ser aniquilado futuramente, ele ainda tem poder sobre a terra, ele tem poder de enganar pessoas. Exatamente. Ele está no tempo dele ainda, né? Sim, então, e como que essas pessoas conseguem fazer tal coisa? Pelo poder das trevas. Se Satanás conseguiu enganar uma terça parte dos anjos lá do céu, que eram seres perfeitos, ele com esse mesmo poder, ele implanta sementes, né, na cabeça de alguns que se deixam se levar, e esses tais conseguem, com o mesmo poder de Satanás, confundir pessoas ali no meio. Persuadem, levam elas ao erro. E as tais entram até mesmo em confronto, em rebeldia contra o próprio Deus. Por quê? Porque não procuram conhecer a verdade. Não procuram. Boa colocação do irmão. Uma boa colocação do irmão. Então, é aí que entra a questão. Falta de conhecimento de novo. Em relação ao que o irmão disse aí. Por quê? Porque as pessoas ficam naquela. Não, se está acontecendo é de Deus. Se não fosse, Deus já tinha tirado. Não é assim não. Não é assim não. Quem tem que tirar o erro da igreja, principalmente a parte de Deus, é o líder da igreja. Se ele vê o erro e a igreja sofrendo na mão de gente falsa, sendo enganada, e se ele aceitar, ele também é um falso profeta. Ele está tendo parte no mesmo erro. E aqui eu não estou falando de um erro que o irmão pregou, uma coisa normal, como eu falo, fazendo o nome que trocou. Isso não, irmão. Isso aí a gente erra mesmo, não tem jeito. É atributo humano erro. Estou falando aqui de erros malignos, perversos. Vós que praticam ou que praticais a iniquidade. Os que praticais a iniquidade. Perversos. Se tratando de pessoas perversas. Jesus disse, fechando lá Mateus 8, ele disse que essas pessoas são perversas. A iniquidade está nessas pessoas. Então, a pessoa que quer morar no céu, ela tem que perceber textos fundamentais da Bíblia, como esse texto de Cristo, onde ele disse a verdade. Porque às vezes eu fico triste, já aconteceu no nosso meio, a pessoa está aprendendo a palavra, aí chegou não sei de onde veio, e falou algo para a pessoa, e a pessoa foi e acompanhou, e naufragou. Não é porque a gente está certo e o outro está errado, não.
É porque quando a pessoa está errada, ela está errada. Se eu estou aprendendo certo, por exemplo, eu até hoje não tenho dúvida nenhuma com relação à palavra que eu estou aprendendo. Eu sempre que eu olho a palavra, eu tenho assim ânimo. É lógico que tem dia que você está cansado, eu digo assim, eu tenho aquele espírito de confiança, de revelação. Eu sei que eu estou bebendo da fonte da palavra de Deus. E aqui fala, ó, olha só, o versículo 22, ó. Olha só. O versículo de número 21, melhor dizendo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A vontade do Pai está na palavra. Para que Deus enviou a palavra a nós, usou profetas, homens inspirados para escrever a palavra? Para quê? Para que nós tivéssemos a palavra e vivêssemos pela palavra, vivêssemos a palavra e fôssemos salvos pela palavra. É isso, está claro. Só que tem pessoa que a palavra é algo pouco para ela. Esse é o problema. Nós não podemos entrarmos nessa questão, certo? A palavra não pode ser algo pouco para nós. A palavra é o suficiente. A vontade de Deus. Eu já falei para vocês aqui, a pessoa começa também, vai ler livro do fulano, Beltrano, Ciclano, daí a pouco também já desvia. Então a gente tem que aprender a ficar na palavra. O crente tem que gostar de Bíblia. É por isso que Deus está trazendo pessoas para você. Quanto mais você lê, é isso, irmão, não tem segredo. Quanto mais você lê e estudar, a palavra, ficar na palavra, mais Deus vai te usar na palavra. Aí o camarada sai da palavra e lê livro do A, B ou C. Daí a pouco, em vez de ele falar da palavra, está falando de história. Porque a nossa mente, ela tem o quê? Uma capacidade. Se colocar demais, além da capacidade, aí começa a filosofar, surtar, falar demais e não falar o que você deve falar. E aí está o erro. Agora, quando a gente fala a palavra de Deus, porque às vezes chega uma pessoa perto de você e fala assim: ô irmão, o seu pastor não te falou daquele livro, não, irmão? Você tem que comprar aquele livro do fulano, o outro livro do Beltrano, do Cicrano, meu irmão. Senão você não vai aprender nada. Meu amado, se você falasse para mim, me orientasse a comprar esses livros de uma forma até adequada, sim, mas eu te repreendo em nome de Jesus, porque eu leio o livro que Deus me deu, que é a palavra. É aqui que eu preciso de aprender. O resto é resto. Se eu fizer bem, se eu não fizer. E às vezes, se a pessoa deixar de fazer isso, de estudar muitos livros, estudar a palavra, ela está fazendo o que é certo. Por quê? Porque você tem que, quando vai ler a palavra, está cheio da palavra. Irmãos, vamos ser sinceros, né? Não é todo o livro aqui que é Bíblia, né? Mas aqui, grande parte, a maior parte, vamos dizer assim, 70%, ou 75% desse livro que está na minha mão é Bíblia. É Escritura. É ensinamento, né? Será que não está bom para nós, não? Hein? Será que se a gente ficar colocando livros, e mais livros, e mais livros, a nossa cabeça vai deixar de aprender o quê? Será que isso, nesse sentido falando, não se torna um laço de inimigo, não? Para a gente cansar da Bíblia e misturar tudo, daí a pouco está falando de livro do Beltrano, e esquece até de falar o que se deve, está na palavra. Muitos têm caído nessa. Aí você encontra um cara que era uma bênção no passado. O cara está com aquela cara de cansado, aquela cara de pessoa que não bebe água há muito tempo. Você fala: irmão, tem muito tempo que não te vejo, o que aconteceu? O irmão sumiu? Andei estudando demais aí. E às vezes fica até meio distante. Fica dando ouvidos para pessoas que invalidam a palavra. A palavra é suficiente. A partir do momento que a palavra não for suficiente para nós mais, aí está a nossa queda. Vamos vigiar isso aí. Amém? Você coloca sobre os seus pés esta noite. Faça assim com as mãos em volta desse meio. Pai, a todos os presentes e ausentes, eu abençoo contra o amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação do Espírito Santo. E a todos no final de domingo consolado, para que nós terminemos a semana do Pai de uma forma consolada, animada, e comecemos a semana prática de maneira consolada, animados, encorajados pelo Divino Espírito Santo. Senhor, Senhor, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que as palmas do governo.
lá para terminar a conclusão. Deus te abençoe nos dias. Amém. Pode ser Jesus. Pode ser Jesus. Pode ser Jesus. Hoje eu estava vendo